Eu tenho uma ideia de uma proposta hoje aqui com a gente. Amém? Uma boa proposta, amém? Nós estamos iniciando ainda no comecinho do mês de julho. O que isso significa, irmão? Nós falamos muitas vezes sobre tempo, né? Sobre ciclos. E nós já vivemos meio ano em 2025. Você entende isso? Em 2025, um dia desses a gente estava falando, início do ano, um dia desses nós estávamos orando pelo ano, né? Consagrando o ano. Um dia desses, né? Tá passando muito rápido. E nós encerramos, acabou, irmão, 6 meses desse ano. Glória. 6 meses. Isso significa, você sabe bem, um ano tem 12, amém? Então meio ano se passou. Meio ano de 2025 se passou. Glória a Deus por isso, amém? Isso quer dizer também que agora nós temos mais meio ano pela frente. E eu quero propor com vocês, Igreja Viva, aqui nesse lugar, espiritualmente falando, amém? Nós vamos fazer, nesses 6 meses, os melhores 6 meses da história dessa igreja. Eu não vim aqui para emocionar você, eu vim aqui para falar sobre coisas espirituais, amém? Mas nós precisamos estar juntos. Quem entende isso? O Júnior não faz nada sozinho. A equipe do louvor é muito boa, mas não faz nada sozinho. Um culto como esse é muito legal, é bênção demais, é bom demais estar aqui com você, mas não faz nada sozinho. Nós temos muitos obreiros maravilhosos aqui, líderes lindos, mas ninguém faz nada sozinho. Para podermos fazer algo extraordinário, eu creio que o Senhor pode fazer algo extraordinário ainda esse ano nas nossas vidas, na história dessa igreja. Nós precisamos nos unir em um propósito, uma grande obra, um único caminho. E eu quero iniciar uma série hoje, nova. Nós vamos falar sobre o mês de julho, em todo o mês de julho, sobre isso, com o tema Bora. Quem já usou essa expressão Bora? Então nós vamos iniciar essa série dizendo, olha para o teu irmão e diga assim: vamos fazer juntos os melhores 6 meses da história dessa igreja. Olha bem no olho dele e diz: bora, bora. Irmão, eu não sei o que você entende com isso. Quando nós falamos dessa igreja, nós não falamos só de cultos. Apesar que eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso todas as vezes que nós nos reunirmos aqui nesse lugar. Pessoas serão curadas, libertas, transformadas, salvas, restauradas. Grandes sinais e milagres vão acontecer aqui nesse lugar. Mas eu não falo só sobre isso. Eu falo que você é a igreja. Então será os melhores 6 meses da história da sua vida, aonde você estará ligado com as coisas de Deus e vai ver Deus fluindo na sua vida e através da sua vida. Se alguém crê nisso, pode dar um glória bem alto, por favor. Só uma maneira, aleluia, só uma maneira de vivermos isso, se estivermos juntos. Não existe outra maneira. Não tem como fazer de outro jeito. Não tem como, irmão. Então a proposta é, nós precisamos dar as mãos. A proposta é, nós precisamos resgatar algumas coisas. A proposta é, nós precisamos cada um fazer a sua parte. Porque às vezes nós olhamos e nos sentimos tão simples, ou tão incapaz, ou tão pequeno, achamos que somos insignificantes, mas isso não é uma verdade, irmão. Às vezes o diabo, o inimigo, quer plantar isso no seu coração, mas você é fundamental, você é necessário para que a obra de Deus, para que tudo que o Senhor quer fazer aqui neste lugar aconteça. Você precisa estar envolvido nisso com o seu coração. Nós precisamos ir nesse caminho.
E eu creio mesmo que Deus tem algo grande, poderoso para fazer. Mas depende de cada um fazer a sua porção. Cada um fazer a sua parte, mas isso aqui é pouco. Eu não sei fazer muita coisa. Irmão, começa. E o ajuntamento, a comunhão, a união de todos nós, irmão, com o poder de Deus, porque aonde tem união, aonde tem o mesmo propósito, aonde tem uma mesma linguagem, é impossível o diabo prosperar, ele cai por terra, irmão, e o poder de Deus manifesta. Então aconteceram muitas coisas, em 6 meses nesse ano, aconteceram muitas coisas essa semana, sim ou não? Meu Deus, essa semana parece que só essa semana trouxe com ela 6 meses na minha vida. Eu não sei você, mas essa semana foi daquelas semanas que você começa e parece que, meu Deus do céu. E glória a Deus por isso, amém? Mas 6 meses já aconteceu muita coisa. E glória a Deus, amém. O que foi bom é glória, o que foi ruim, amém. A gente aprendeu, cresceu para engatar no que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, eu gostaria muito mesmo nessa noite de ser um canal de Deus na sua vida, um instrumento de Deus na sua vida, para que ninguém fique, para que a gente possa largar neste período, neste ciclo, nestes 6 meses juntos. Mas eu fiz tanta coisa, irmão. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você pedir perdão, hoje é dia de você ser perdoado, hoje é dia de você ser restaurado, hoje é dia de renovar a aliança, hoje é dia de receber do alto o amor de Deus, hoje é dia de ser abraçado por Deus, hoje é dia de ser cheio do Espírito Santo, hoje é dia que o Senhor pode fazer 6 meses que deram errado, se tornar em 6 meses que vão ser maravilhosos na sua vida. Mas cada um de nós, individualmente, precisamos fazer a nossa parte. Deus está pronto, o plano está pronto, o projeto está pronto. Irmãos, a gente começa com coisas proféticas, e mesmo andando tantos anos com o Senhor, muitas vezes a gente não entende, depois que a gente vai entender. Nós começamos esse ano, eu tenho feito isso quando começa uma série, de uma maneira intencional, falando sobre alinhamento. Quem entende isso? Quem lembra disso, aliás? Nós começamos esse ano falando sobre alinhamento. Irmão, não tem como alinhar sem alguma coisa estar desajustada. Se você quer alinhar, se você quer arrumar, se você quer andar no mesmo caminho, se você quer fazer, irmão, alguma coisa vai precisar ser movida de lugar. Você entende isso? E aí às vezes a gente olha e fala: meu Deus, tanto problema, tanta coisa aconteceu. Por quê? Porque nós estamos alinhando, porque nós estamos entrando naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E o alinhamento às vezes causa dor, irmão. Ele nos obriga a deixar algo, nos obriga a mudar o que nós somos ou como nós vemos, para alinhar naquilo que Deus tem. Então tem algo profético acontecendo aqui, irmão. Às vezes você olha e fala: foi uma droga. Não foi uma droga não, foi Deus trabalhando e tirando da sua vida e do seu coração aquilo que ia atrapalhar o plano dele e o que ele tem para fazer na sua vida. Espiritualmente tem algo acontecendo aqui. Nós começamos falando de alinhamento, depois falamos sobre bênçãos e maldição. Nós queremos bênção, amém? Você quer maldição? Nós queremos bênçãos, amém? Queremos. Mas sabemos que teremos que lidar com as maldições, combater, lutar. Existe um mundo espiritual, e a gente precisa fazer nossa parte. Depois nós falamos sobre a presença de Deus, meu Pai. Coisa linda, irmão. Acho que a melhor série do ano foi essa. Não tem como, irmão, falar sobre a presença, buscar a presença e não ser tocado de uma maneira especial. Que seja um tempo muito especial sobre a sua vida, cheio da presença do Espírito Santo. Depois nós falamos sobre evangelismo, com uma série mais um, sobre o plano que Deus tem, a gente buscar mais um, a gente se importar com o outro, cuidar de vidas. Quinto, nós falamos sobre viver é melhor do que estar vivo. Amém?
Você pode dizer isso só para tua alma e teu coração lembrar isso? Viver é melhor do que estar vivo. Viver é diferente de estar vivo. Todos nós estamos vivos, mas a igreja viva, as pessoas que entrarem nesse lugar, eu creio no nome de Jesus, elas não só estarão vivas, elas vão viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a vida delas. E começamos o mês de junho falando sobre metanoia. Só é possível viver tudo isso se a nossa mente estiver aberta, se a gente se permitir ser transformado. E agora, irmão, eu quero chamar você para uma grande construção, para uma grande obra, para os melhores 6 meses da nossa história. Você pode dizer bora? Aleluia. Então vamos ver isso juntos. Cada um de nós fazendo a nossa parte, cada um de nós fazendo a nossa parte. Você consegue entender isso, irmão? Deus chamou você, escolheu você, Ele conhece você, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você faz, Ele sabe de onde você veio, e mesmo assim Ele olhou e disse: eu quero você, eu tenho um plano na sua vida, e eu vou usar você nessa terra. Ah, irmão, eu tenho dito repetidas vezes, apesar de nós, apesar de mim, porque se Deus dependesse das minhas forças, irmãos, o reino não podia muita coisa não. Se dependesse da tua, talvez fosse parecido. Mas o reino de Deus não depende das nossas forças. Deus não depende de nós. Entenda isso, Deus não depende de nós. A obra de Deus não depende de mim, mas Deus quer usar as nossas vidas na obra dele, no reino dele. E uma grande obra está por vir. Grandes coisas, eu creio que o Senhor quer fazer, nós precisamos fazer a nossa parte. Você vai me ouvir muito esse mês falar, você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos encontrar em Deus o que Ele quer que nós façamos nos dias de hoje. Nós precisamos fazer isso, pôr em prática. Eu quero ler um texto com vocês aqui, ó. Está lá em Neemias. A Jaque falou sobre Neemias aqui, né? Uma das primeiras séries da igreja, se não a primeira, eu não vou dizer que é a primeira porque talvez eu esteja errando, mas se não foi a primeira com relevância, assim, que eu me lembro na igreja, foi Reconstrução. Uma série de ministrações, nós pregamos um mês inteiro, eu e alguns irmãos, sobre o livro de Neemias. A gente estava lá na Kennedy ainda, há muitos anos atrás. Esse mês agora, virada do mês, julho para agosto, a Viva faz 9 anos, irmãos. Essa igreja fará 9 anos agora. A gente comemora em agosto, mas essa igreja nasceu. Você conhece a história, quem não conhece, em um momento desses você vai ouvir. Ela nasceu no finalzinho de julho, no começo de agosto. E tem tudo a ver com reconstrução, porque foi preciso ser feita uma grande obra de reconstrução. E nós ministramos e Deus fez algo lindo naquele tempo, irmão. Algo lindo Deus fez naquele tempo. E nós não vamos fazer uma série, pelo menos não agora, de reconstrução. Mas é como se nós fizéssemos uma segunda temporada agora, um episódio especial. Falando sobre Neemias e a obra que ele tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Neemias capítulo 6. Eu tenho um tema para hoje também. Não adianta saber, é preciso fazer algo. Diga isso, não adianta saber, é preciso fazer algo. Neemias capítulo 6, nós vamos ler o 15. O 15 e o 16. Diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Ah, irmão, eu quero dar alegria de falar isso. Eu quero repetir o 16 com vocês. Sucedeu que, ouvindo
todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Olha isso, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Pai, nós te damos graça, Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por este tempo, obrigado por essa igreja linda, Pai, por cada vida, Senhor, filho, filha que está aqui, cada família, meu Deus. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai. Declaramos, Senhor, a nossa dependência completa em Ti, Pai, e em tudo que o Senhor quer fazer neste lugar e em nossas vidas, Pai. Que seja feito conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode sentar, irmão, por favor. Não adianta saber, é preciso fazer algo. Não adianta saber, é preciso fazer algo. Quem sabe que Deus é bom? Quem sabe que Deus quer fazer algo lindo na igreja? Quem sabe que Deus quer salvar muitas pessoas? Quem sabe que Deus quer trazer muitos perdidos de volta? Não adianta saber, é preciso fazer algo. Lembra no começo que eu disse, eu tenho uma proposta para a Igreja Viva hoje, para nós hoje aqui nesse lugar? Não adianta saber o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, ou até mesmo quem Deus é. Nós precisamos responder isso de alguma maneira. E sabe o que eu penso, irmão? Tudo isso que nós vivemos em 9 anos de igreja, não tem como já não começar a falar sobre isso. Eu tenho pensado muito nisso. 9 anos de igreja. Sabe o que eu penso, irmão? 9 anos, tem muitas histórias, muitas coisas aconteceram, muitas coisas lindas e milagres extraordinários aconteceram, mas também teve muito choro, teve muito desafio, teve muitos problemas, teve muitos problemas. O que eu digo, que eu creio que eu estou vendo neste tempo, irmão, talvez eu já tenha dito isso em um outro momento, mas eu vou repetir porque é o que eu estou sentindo por agora. Um grande alicerce foi posto aqui nesse lugar. Irmão, tem gente que olha e diz, eu não estou vendo muita coisa. Sabe por quê? O alicerce fica embaixo da terra. Mas sem um bom alicerce, você não pode subir a obra. E o que eu creio, irmão, eu quero declarar isso no mundo espiritual, junto com vocês, no nome de Jesus, é que o alicerce neste lugar está pronto. O Senhor trabalhou muito aqui, em nossas vidas, nos nossos corações, e um grande alicerce foi construído, e um bom alicerce, ele é capaz de sustentar uma edificação enorme, e que o Senhor possa fazer uma grande obra nas nossas vidas aqui neste lugar, amém? Eu não falo de prédio, eu falo de nós, eu falo do que o Senhor ministrou nas nossas vidas, Ele fez e ainda faz nas nossas vidas até o dia de hoje. E eu começo, irmãos, com um tema, com um tópico, em 4 tópicos. Eu dividi o primeiro, uma grande vitória. Nós lemos um texto aqui dizendo que Neemias acabou de fazer uma obra gigantesca em 52 dias. E aí ele termina o verso 16 dizendo: os inimigos tiveram que reconhecer que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Ele está falando porque teve muitas adversidades, porque teve muitos problemas, porque o inimigo se levantou muitas vezes. Perceba, irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de mundo espiritual, amém? Ele está falando, olha só, os inimigos reconheceram. Aqueles instrumentos do capiroto tiveram que reconhecer que Deus
através de uma intervenção divina, nos ajudou, e através do Senhor trabalhando junto conosco nas nossas vidas, foi possível fazer uma obra impossível. Ah, irmão, eu não sei o que você está entendendo disso, mas eu vou te dizer algo. Eu quero profetizar que no fim do ano, desse ano de 2025, nós vamos estar declarando um texto, estar dizendo algo parecido com o que Neemias está falando aqui. Alguém está entendendo? Nós vamos dizer assim: não tem como a gente ter feito isso em 6 meses. Não tem como nós, com a nossa própria força, ter construído algo tão poderoso em 6 meses. Todo mundo é obrigado a reconhecer que há uma grande intervenção divina, que o braço forte do Senhor está à nossa frente, nos ajudando e fazendo, construindo conosco essa grande obra aqui nesse lugar. Uma grande vitória. Uma grande vitória. Irmãos, você conhece um pouco dessa história. E se eu te dissesse em outras palavras, quem sabe assim, todas as lutas que você está enfrentando agora, daqui 6 meses, tudo isso não vai existir mais, tudo isso vai ter sumido da sua vida, tudo vai ter sido resolvido, tudo vai ser por um milagre, por uma intervenção divina, transformado na sua vida. O que você diria? Quem gostaria de viver algo nesse sentido? Agora, irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para você. Você entende que eu tento ser o mais equilibrado possível com a palavra, amém? Sem nada de emocionalismo, sem ficar inventando história. Mas eu queria encorajar você hoje aqui, com os olhos da fé, entender isso que eu estou falando para você aqui, é uma proposta. Daqui 6 meses nós podemos estar vivendo dias completamente diferentes do que estamos vivendo hoje em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Um grande milagre, quem sabe aquele que você já nem tem mais tanta esperança de acontecer ou de ver acontecer. Daqui 6 meses nós podemos estar aqui juntos declarando: o inimigo teve que reconhecer que uma grande intervenção divina está acontecendo na minha casa, na minha família, na igreja do Senhor, e Ele está trabalhando com grandes milagres aqui nesse lugar. Eu estou querendo fazer você entender. Porque eu estou falando para você que vai depender de algumas coisas. Eu digo 6 meses, quem sabe não é 6 meses, quem sabe é 2, quem sabe é 1 ano. Eu não estou falando aqui, irmão, ou prometendo algo que não existe. Eu estou usando uma base que 52 dias foi o suficiente para Deus fazer na vida de Neemias e daquelas pessoas que estavam comprometidas com aquela obra, algo que era impossível. Tem quem crê aqui ainda, irmão, nos dias de hoje, em 2025, que Deus é capaz de fazer coisas impossíveis? Se você crê, diga: eu creio. Então tem alguém que crê aqui no que eu estou falando, que daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 52 dias, quem sabe daqui 1 mês, o Senhor, a intervenção divina, vai agir com grande poder na sua vida, na sua casa, neste lugar, fazendo com que tudo seja transformado. Aleluia. Por quê? Porque eu preciso fazer a minha parte para que isso aconteça. O que tem nos atrapalhado, irmão, é que nós estamos ficando mornos. A igreja tem ficado morna, porque sabe muito. Tem uma coisa que tem me inculcado há alguns anos. Parece que enquanto mais a gente sabe, mais frio a gente fica. Isso precisa ser mudado aqui. Não é porque eu descobri muitos excessos e infantilidades espirituais que a minha fé vai esfriar, não. Eu preciso continuar entrando como uma criança, desejando a presença do Pai no Santo dos Santos.
Eu preciso ter paixão, eu preciso querer o fogo ardendo dentro de mim através da minha vida. Eu preciso querer a transformação da Praia Grande através dessa igreja. Senão não faz sentido nenhum a gente estar aqui, irmão. Deixa eu dizer algo para você, não tem sentido nenhum a gente sair das nossas casas só para cantar música e ouvir alguém ministrar um sermão, se não for se tornar uma verdade nas nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim: você precisa examinar a sua fé. Eu vou perguntar algo para você, irmão. Você ainda está na fé? Você ainda é crente? Ou você só é um ativista religioso? Quem está entendendo isso, por favor? Você ainda está na fé? Você crê em Jesus Cristo? Você crê na obra da cruz? Você crê que Ele te salvou? E você crê que Ele quer usar a sua vida para salvar outros? E cadê os outros? É sobre isso que eu estou falando, irmão. Eu estou falando sobre um Deus que faz milagres. Eu estou falando sobre um Deus que traz grandes vitórias. Eu estou falando sobre um Deus que vai te acordar de madrugada para você orar e o fogo dentro de você queimar mais forte. Eu estou falando sobre eu preciso fazer algo diferente para ter algo diferente na minha vida também. Então, nós podemos viver até o fim desse ano uma grande vitória. Você crê nisso, amém? Mas nós precisamos fazer algo. Não adianta saber que Deus pode fazer grandes coisas ainda em 2025. Eu preciso fazer algo nessa direção. Eu, Júnior, tenho que fazer algo. Você precisa fazer algo. Diga o seu nome bem alto. Você precisa fazer algo. Você precisa fazer a tua parte. Não adianta saber. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer algo. Nós precisamos ser uma igreja corajosa, uma igreja determinada, uma igreja ousada. E eu vejo essas virtudes aqui nesse lugar, irmão. Eu vejo essas virtudes aqui nesse lugar. Então eu creio que nós teremos grandes vitórias como essa que Neemias está narrando. Mas nós precisamos entender pelo que ele passou e o que a gente está, até onde a gente está disposto a ir, e o que a gente está disposto a fazer para poder viver essa grande vitória, para poder viver grandes conquistas na presença do Senhor. Então, segundo tópico, primeiro, uma grande vitória. Segundo tópico, olha isso, irmão. Choro, oração e jejum são combustível do crente. Nesses 6 meses, quem chorou aqui? O choro é o que, irmão? Não é chorei, ai, minha filhinha estava linda aqui dançando, eu chorei. Esse choro é de alegria, é uma bênção. Talvez você nem tenha chorado com lágrimas, mas quem teve grandes problemas neste tempo aqui? Desafios. Quem teve um tempo de choro no início de 2025? Não só choro, mas também teve problemas. Eu quero falar com você sobre isso. Porque chorar a gente chora, irmão. Problema a gente tem. Mas o que a gente faz com isso é que muda tudo. Choro, oração e jejum. Se você vai chorar, tudo bem. Se você tem problema, faz parte da vida. Se você está chorando agora, neste tempo, inclusive, faz parte, irmão. Mas se for para chorar, que seja na presença do Senhor. Porque as suas lágrimas regam uma terra, uma semente, e essa semente produz o fruto no tempo certo e a resposta sobre a tua vida. Então, choro, oração e jejum é o combustível do crente. Não quero chorar, irmão. Quando você não está chorando, você não ora o suficiente.
Deveria orar, mas não ora. Porque você quer ver? Na hora que o sapato aperta, o que a gente faz? Vai orar. Por quê? Não tenho o que fazer. Não consigo fazer nada sobre isso. Não dá para me mudar com as minhas mãos. Aí eu vou orar. Aí eu vou até fazer jejum. Vou fazer jejum para Deus mudar a minha história, a minha sorte, tudo isso que está acontecendo. E ok. É assim mesmo. Porque o combustível do crente é oração, jejum e choro. Olha só o que diz em Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, destruídos, e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tendo eu ouvido que os muros estavam destruídos, tendo eu ouvido que no meio do meu povo havia miséria, muitos problemas, tristeza, tendo eu ouvido tudo isso, o que eu fiz? Chorei. Fiquei triste. Me lamentei por alguns dias. Mas eu fiz mais o quê? Orei e jejuei. Não adianta, irmão, ser emocionado, ficar triste. Não adianta usar os seus problemas como uma muleta. Você pode chorar em alguns momentos da sua vida. Infelizmente você vai chorar. Mas como você responde a isso é que vai determinar o seu futuro. O que Neemias nos ensina aqui, ele chora, ele fica triste de saber a situação dos seus irmãos, do seu povo. Mas ele responde com jejum e oração. Nós estamos em um tempo de jejum, irmão, aqui na igreja. E eu vou pisar no pé de alguém agora. Tem gente que tem pessoas que já se importou com o jejum e com o mover coletivo. E hoje já não se importa mais. Está ouvindo sobre o jejum, mas não é importante. Está ouvindo sobre a oração, mas não é importante. Não faz parte. E aí, irmãos, como que a gente vai construir algo grande aqui, se nem um jejum a gente consegue fazer junto? Tem alguém entendendo? Como? É coisa de iludido, emocionado. A gente achar que vai arrancar para fazer e construir algo extraordinário, se nem uma coisa simples como um jejum em pró de algo que vai transformar a vida de pessoas, nós não conseguimos nos unir. Simplesmente não nos importamos com isso. Então nós precisamos entender algo aqui. Talvez você diga assim: eu nem vou no encontro, para que eu vou jejuar? Porque você é dessa igreja abençoado. Porque nós estamos orando por quê? Para que o Senhor transforme muitas vidas naquele lugar abençoado. Então como você não se importa com isso? Como isso não tem significado para você? Porque você esfriou. Não é que você está frio, é que você está gelado, já congelado. E você não percebeu. A notícia boa é que o fogo do Espírito está aqui nesse lugar. E se você abrir esse coração de pedra, Deus vai queimar dentro de você de novo. Eu venho com nada disso planejado, irmão. É sério. Olha só, estou falando de bora. Da onde saiu o coração de pedra aqui, irmão?
Só se for de Deus mesmo. Quem sabe alguém precisava ouvir isso, né? Porque, irmãos, eu tenho 1000 defeitos e umas 10 qualidades. Você entende isso? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala alguma coisa de nós, aí alguém pensa, tá se achando, não sei o quê. Então eu estou falando, eu tenho 1000 defeitos. Entendeu isso? O Júnior tem 1000 defeitos, amém? E umas 10 qualidades. Uma dessas 10 qualidades é, todas as vezes, na minha igreja, que alguém se metia a fazer alguma coisa junto, eu estava no meio. Todas as vezes. Todas as vezes. Todos os encontros que tiveram lá na outra igreja que eu estava, sei lá, 20, 30 encontros, eu participei junto com a minha mulher de todos. Todos. Eu não estou falando que você deva ir no encontro. Eu estou falando que é uma virtude minha. Eu me importo com o coletivo, eu me importo com o que Deus está fazendo. E talvez por isso Deus, e mais algumas coisas, sustenta alguma obra na minha vida aqui nesse lugar. Porque eu me importo. Então, irmãos, não tem como você vir a uma igreja, dizer que faz parte de uma igreja e nem simplesmente se importar com o que está acontecendo aqui. Quem está entendendo? Se alguém está chorando, eu choro junto. Se alguém está orando, eu oro junto. Se alguém está jejuando, eu. Isso é o corpo de Cristo. Então nós precisamos ir nessa direção. O que o Neemias está nos ensinando aqui, ó, que meses, quem sabe 6 meses, é mais ou menos isso, porque até ele falar com o rei, ele ficou ali uns 2 meses orando e jejuando. A gente lê o texto, muitas vezes a gente não se atenta a isso. Acha que foi ali na hora, no outro dia eu chorei, no outro dia eu fui lá no rei. O rei percebeu, por quê? Percebeu. Porque ele já estava orando, preparando o território, e Deus colocou no coração do rei. Então, irmãos, escuta e entenda isso. Você talvez não esteja jejuando porque você não vai no encontro. Aí também o que acontece? Porque você não está se consagrando, jejuando e orando, Deus também não fala com o rei lá que pode mudar a história da sua vida. Eu não vou no encontro, mas a igreja está de jejum. Opa, bora. A igreja está de jejum, a Igreja Viva está de jejum. Quem sabia disso? Diga bora. No momento que você diz, eu não vou, não posso ir, tenho trabalho, ou alguma outra circunstância, e está tudo bem. Você está dizendo, eu não vou, mas os meus irmãos estão numa guerra. Eu não vou, mas a minha família está orando por algo junto. Eu não vou, mas a minha igreja está vivendo algo no corpo, no coletivo. Eu sou a igreja, eu vou participar disso também. No momento que eu faço isso, meu Deus, o mundo espiritual se abre. Deus olha o seu coração e diz, esse abençoado agora entendeu. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar com o rei, vou preparar tudo que ele precisa, vou abrir o caminho, vou trazer provisão, vou mudar a sorte, vou tocar na vida da família. Eu vou fazer o que ele não pode fazer, o milagre vai acontecer. Entende como às vezes a gente é desprovido de inteligência? Fui bem agora, hein? Em outro momento eu falei burro, irmão. Agora eu estou falando desprovido de inteligência. Olha isso. Você entende que em alguns momentos nós somos desprovidos de inteligência? Porque eu não vou mesmo. Para a gente viver algo extraordinário, a gente precisa estar junto, irmão. Dar a mão. Está na mesma direção. É claro, escuta isso. Que eu não sou nenhum imbecil e nem idiota. Que eu sei que não é todo mundo, não é 100%. Até porque o joio cresce junto com o trigo. Só que quando eu prego aqui, eu entendo a igreja do Senhor. Está entendendo no coração o que eu estou falando? Alguém não está nem aí, está tudo bem, eu também não estou nem aí, amém? Joio é joio, pode ir, fica tranquilo. Vai na tua aí. Agora o trigo entende quando o pai fala. Essa é a última semana do jejum. Eu tenho algo para dizer para você. Tem alguém que vai iniciar o jejum amanhã aqui.
eu não fiz até agora. Me perdoa, Senhor. Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça. Ou fala assim, ó, nem ouvi, eu nem tinha entendido. E aproveita essa oportunidade. Começa essa semana. Nós vamos orar, nós vamos jejuar. E juntos nós vamos interceder para que o Senhor faça a vontade dEle. Aqui e no retiro também. Então choro, oração e jejum são combustível do crente. Se o carro anda meio parado, enguiçando, se as coisas não estão andando na tua vida, irmão, talvez esteja faltando choro na presença do Senhor. Choro por outras vidas. Oração e jejum. Terceiro, obra faz parte da vida do crente. Eita glória. Amém? Obra faz parte da vida do crente. Teve muitos que participaram dessa obra aqui, não participaram? Ó. A gente encheu isso aqui de aterro, irmão. Na moda antigo mesmo, rampinha aqui, ó. Os irmãos correndo aqui, ó, com o carrinho, um por cima do outro. A gente imagina a habilidade que a gente tem, irmão. Tem uns que é habilidoso mesmo, assim, que eram os capitães, assim, comandando o negócio. O resto, a maioria era igual eu, ajudante. Esforçado aqui. Bate pá, vai. Sobe com o carrinho. Com vontade, cheio de vontade. Glória a Deus por isso. Mas faltava habilidade um pouco. Sabe quando você vai jogar bola com alguém e aquele cara gosta até de jogar futebol, mas parece que a canela vai no lugar do peito do pé? Falta alguma habilidade. Então nós fizemos muitas coisas aqui nesse lugar. Graças a Deus por isso. Tem muita coisa para fazer ainda, amém? E Deus vai nos ajudar. Já tem nos ajudado. Mas o que eu estou dizendo, obra faz parte da vida do crente. Obra física, obra espiritual. O que eu estou dizendo é que a gente sempre vai ter um trabalho para fazer. E às vezes a gente acomoda. Às vezes a gente aperta o botão zona de conforto. Ah, estou tranquilinho, aqui tá bom, desse jeito tá bom, mas não é o que Deus planejou. Deus tem uma obra gigantesca para fazer aqui nesse lugar, cada um precisa fazer a sua parte. Então, Neemias capítulo 2, nós vamos ler do 11 ao 18. Terceiro tópico, a obra faz parte da vida do crente. Versículo 11 diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponham-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O Neemias tinha algo no coração. Ele orou, jejuou, o rei preparou tudo, mandou carta, deu madeira, deu material, trouxe provisão. O rei ajudou ele, Deus estava ajudando. Ele está falando assim: eu vou te mostrar, eu vou mostrar para vocês como Deus tem feito na minha vida. E ele vai fazer, mas
nós precisamos todos juntos nos envolver nessa grande obra. Então, a obra faz parte da vida do crente, amém? Obra, irmão, trabalho. Às vezes a gente precisa tirar um período de descanso, é necessário. Cuidar da família, descansar, colocar as emoções, os pensamentos, o juízo em dia. O descanso faz parte também. Mas o descanso é apenas um período na vida do crente, quem entende? A maioria do tempo nós estaremos envolvidos em uma obra. Então eu vim aqui hoje, como pastor dessa igreja, dizer, irmãos, para vivermos extraordinariamente os próximos 6 meses, nós precisamos agora nos alinhar com a boa mão do nosso Deus, nos ajudando nessa grande obra que nós temos que fazer aqui neste lugar. Bora? Você está entendendo isso? Neemias falou assim, olha só, tanto de coisa que tem para fazer. Os muros quebrados, as portas queimadas, Jerusalém está passando por vergonha. E irmãos, tem muita coisa, mas muita coisa para a gente fazer aqui nesse lugar. Muita. A gente deu um tiro o ano passado, comecinho desse ano. E digamos que em algumas coisas a gente deu uma descansada, irmão. E agora é hora de retomar. Tem uma grande obra para fazer aqui nesse lugar. Não falo só sobre prédio, irmão. Pelo contrário, é muito maior do que isso. O encontro vai ser um ponto de partida disso, para que muitas pessoas possam ser curadas. Quem sabe é você. Para que muitas pessoas possam ser renovadas. Quem sabe é você. E para que muitos outros possam ser trazidos aqui neste lugar. Quem sabe Deus não vai usar você nesses dias. Uma grande obra está para ser feita. Daqui 6 meses nós vamos emitir um relatório, irmão. Como foi essa obra? Depende do que eu e você vamos fazer. O que você vai viver com a sua família daqui 6 meses, escuta isso. É coisas espirituais que eu estou falando, amém? A boa mão de Deus. A boa mão de Deus. Está fazendo algo extraordinário aqui. Também pode fazer na sua casa e na sua família. Mas o que você vai viver daqui 6 meses, quem sabe? O período é Deus, quem sabe? Vai depender de você fazer a sua parte. E olha só, irmão, vou abrir um parênteses aqui. Não adianta saber, é preciso fazer algo. E não é fazer por fazer. Precisa de paixão. Precisa fazer da melhor maneira que eu puder fazer. Preciso buscar essa chama. Fazer arder de novo o desejo de trabalhar com Deus, em Deus, nas coisas de Deus. Eu não falo sobre ministério, irmão. Eu não falo sobre louvor ou teatro. Ou alguma coisa que a gente exerça aqui. Eu falo do que é a missão e a obra de Deus para as nossas vidas. Cuidar de vidas. Alcançar outras vidas. Abençoar e ser luz no lugar aonde Deus nos colocou. Tem uma grande obra que eu creio que Deus já está fazendo. O alicerce está posto. A raiz é muito forte. Jesus é o alicerce desse lugar. Mas agora é a hora de dar continuidade, de edificar essa obra. Nós precisamos estar juntos nisso. Quarto e último, ensaio com isso. Primeiro, uma grande vitória, eu creio. Deus vai trazer grandes vitórias aqui nesse lugar. Segundo, choro, oração e jejum são combustível do crente. Terceiro, obra faz parte da vida do crente. Quarto, o inimigo sempre tentará alguma coisa. A gente vai ter uma grande vitória, alguém crê? Jejum e oração e choro movem o coração e a mão de Deus. Alguém crê? Move, irmão. Move o mundo espiritual.
Um coração quebrantado, jejum, oração, choro move o mundo espiritual. Tem uma grande obra para fazer, você foi chamado para participar, você crê? Agora eu preciso dizer isso, para a gente encerrar. O inimigo vai tentar fazer alguma coisa. O inimigo sempre vai tentar fazer algo. Neemias 2, nós vamos ler o 19 e o 20 agora, olha só. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha só, eu estou crendo que Deus vai dar grande vitória. Eu estou crendo que eu tenho que fazer a minha parte. Estou crendo que eu preciso estar aceso espiritualmente. Jejum, oração, choro. Mas eu preciso ficar esperto. Por quê? Porque o inimigo vai querer fazer alguma coisa. O diabo vai querer fazer alguma coisa. Quantas vezes, irmão, Jesus nos alerta sobre a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear e ele deixou cair uma semente no asfalto. E aí vem uma ave e rouba e come essa semente. E essa semente não dá fruto nenhum. O outro ainda lança em meio às rochas, ela até nasce, cresce, mas vem o sol e quebra, mata. Por quê? Porque não tem terra, não tem raiz, não tem força. O outro cai em uma terra, mas tem tanto espinho, tanta dificuldade, não consegue crescer, prosperar, avançar e morre. Aí um outro ainda cai, sim, aí sim, numa terra boa e produz muito fruto. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Quantas vezes, ou quem de nós nunca viveu algo como receber uma palavra, uma semente, uma promessa, e ver isso sendo destruído no meio do caminho ou perdendo as forças? Porque o diabo vai tentar roubar essa semente. A gente vem aqui, ouve uma palavra como essa, não tem a ver comigo, é a palavra de Deus, amém? A gente olha a história de Neemias e diz: uau, é assim que Deus trabalha, eu creio, Ele vai trabalhar assim também na minha vida. Só que amanhã, essa semana, o teu inimigo, o diabo, vai usar pessoas, ou ele vai usar situações para tentar fazer o quê? Paralisar, roubar aquilo que o Senhor está te ministrando, as distrações, tantos afazeres, tantas coisas na frente daquilo que Deus está ministrando. Ah lá, estão achando que vão fazer o quê? Começaram a zombar deles. Por quê? Porque humanamente falando era impossível. Mas eles não sabiam que o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, estava na frente daquela obra. Talvez alguém vá zombar. Talvez no começo alguém vai tirar sarro. Talvez alguém vai ficar até te afrontando. Mas deixa eu dizer algo, irmão. Não é para você guerrear com essas pessoas, porque a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados e potestades. Continue olhando para Deus e não se importe com o que estão falando de você. Porque amanhã o diabo vai querer roubar. E será que a gente é tão fraco a ponto de vir um passarinho roubar a semente e levar embora? Gente, será que a gente não tem capacidade de pensar nessa palavra a semana inteira e dizer: eu vou ser firme como Neemias foi firme, e eu creio que Deus fez na vida do Neemias, também vai fazer na minha? Será que tem alguém que consegue chegar no fim da semana ainda declarando isso? Eu não estou nem falando do mês e nem do ano. Agora, se você tiver disciplina, entender o que o Senhor está ministrando aqui, irmão, é impossível algo grandioso não acontecer na tua vida esse ano ainda. Impossível. É impossível. Você chorar, orar, jejuar, fazer a tua parte, trabalhar, se envolver com as coisas de Deus e algo poderoso não acontecer na tua vida. É impossível.
Talvez não o que você quer na hora que você quer, mas um grande agir de Deus vai alcançar você. Então o inimigo sempre vai tentar com as suas estratégias. Aí não é possível, irmão, que um endemoniado lá no teu trabalho vai roubar a palavra que Deus está lançando sobre a tua vida. Você me entende? Guarda isso, irmão. Pega essa palavra e trata como se fosse uma joia. Algo precioso que você tem. Vou dizer algo para você, irmão. Trata essa palavra como você trata o seu celular. Deixa o celular em casa, você volta para buscar. Quem é mais importante, celular ou a palavra? A vontade de Deus para a tua vida ou o celular? Então não precisa fazer muito, irmão. Só trata essa palavra como você trata o seu celular. Porque aí no mundo espiritual as coisas vão acontecendo. E o diabo não vai ser capaz de paralisar você. O Neemias tinha certeza do que ele estava fazendo, do Deus que estava com ele. Ele tinha certeza. E ele disse assim: não adianta você zombar. Pode zombar, porque vocês não vão fazer parte daquilo que Deus vai fazer aqui. Olha só, avança aí no 6, Neemias 6. Nós vamos ler do 1 em diante. Neemias capítulo 6, assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, os endemoniados, tendo ouvido os inimigos, tendo ouvido os perturbados, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontra-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, versículo 8, mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Olha só, irmão, o diabo tenta, eu nunca tinha prestado atenção nisso, a quantidade de vezes. Ele manda uma vez, manda 2 vezes, manda 3 vezes, manda 4 vezes, manda a 5ª vez. Olha só, o diabo vem às vezes e a gente fala não. A gente está forte, a gente resiste. Só que o diabo não para. Ele vem a 2ª vez. Ele vem a 3ª vez. Ele vem a 4ª vez. E aqui, irmão, o que a gente vê? Que Neemias ele está decidido, ele está firme, ele fala: eu não vou parar a obra. Eu estou em uma grande obra, não posso parar. A obra não para, né? Eu vou continuar. Só que, se nós formos pensar, você lembra da história do Sansão? O Sansão ficou brincando de falar lá com o inimigo.
Olha, se você fizer isso no meu cabelo, aí tentaram outra vez. Se você fizer isso, de tanto Sansão ficar brincando com o inimigo, uma hora ele cedeu, o inimigo foi lá e destruiu a força dele. Muitas vezes é o que tem acontecido nas nossas vidas, irmãos. A gente vê o diabo, ele vem, a gente está lá firmão, sai fora. Aí ele vem de novo, a gente sai fora. Aí a gente se acha capaz de combater o diabo, ou que tem mais poder do que ele, ou que já não precisa mais de tanta oração, de tanto jejum, porque a gente já dominou a situação, já sabe como lidar. Aí ele vem sorrateiro, cheio das astúcias dele, armando as armadilhas dele. E aí muitas vezes ele faz o quê? Laça, rouba aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, através de pecado, através de sedução, através de tentações, através de decepções. Muitos os motivos que nos afastam e nos roubam daquilo que Deus tem preparado para fazer nas nossas vidas. Nós estamos em uma grande obra, irmão. E você por algum motivo foi convidado para participar disso. Você é especial para Deus. E Deus quer usar a sua vida aqui nesse lugar. Mas não adianta só saber disso. É preciso fazer algo nessa direção.